Olá, os amigos e as amigas do canal Caxias Plural. Nesse vídeo de hoje vamos apresentar um bate-papo realizado no segundo andar da Biblioteca Pública Municipal, aqui paralelo à Feira do Livro de Caxias do Sul, com os seguintes autores. Esse que vos fala, Willy Bergamin e Raquel Machado, com o tema Amizades Literárias e o Poder da Palavra. Leandro Angonese é metalúrgico, poeta, membro da Academia Caxiense de Letras, membro do grupo literário Literis Tedeum, suplente do Conselho Municipal de Política Cultural, autor de 10 livros de poesia, vencedor de diversos prêmios literários municipais, estaduais e nacionais, palestrante e oficineiro. Willy Bergamin Oz é escritor, palestrante e professor de escrita criativa. Autor de 17 livros, já escreveu para diversos jornais e revistas da Serra Gaúcha. Vencedor de diversos prêmios literários, tem seus trabalhos adaptados para o cinema, teatro, artes visuais, músicas e outros suportes artísticos. Sua coleção Dulcineia, em que traz Dom Quixote e Sancho Panza para os dias atuais, foi traduzida e publicada na Europa. Raquel Machado é gaúcha e publicou seu primeiro livro, Vingança Mortal, em 2014. A partir de 2017, participou de diversas antologias nos gêneros de terror e romance, culminando na organização da antologia Mascotes, lançada na Bienal do Rio de Janeiro de 2019. Nesse mesmo ano, escreveu para a antologia Saber Amar, publicada na plataforma do Cyber TV e ganhadora de prêmios virtuais. Em 2020 e 2021, publicou a duologia Histórias do Povo. Neste momento, passamos a palavra para o Leandro, Willy e Raquel no bate-papo Amizades Literárias e o Poder da Palavra. Boa tarde, pessoal. Posso começar? Depois a gente vai... Essa ideia, esse encontro, surgiu já há alguns meses, né? Aqueles bate-papos de boteco, né? Que é de onde saem quase todas as boas ideias, né? Eu e o Leandro, a gente se encontra de vez em quando para um café, para um vinho. E vamos fazer? Vamos fazer, né? E a princípio era para ser eu e o Leandro, e depois a Raquel aparece assim. Eu digo, pô, legal ter uma moça também, né? Para trazer o seu olhar e para colaborar com isso que a gente quer falar hoje, que é amizades literárias. O que é isso, né? Amizades literárias. Quando eu e o Leandro surgiu a ideia, assim, do que nós vamos falar na feira? Amizades literárias. Eu nem sabia direito o que era isso. Se era a nossa amizade, se era a amizade de personagens da literatura, se era a amizade entre grandes escritores, entre eles, né? E confesso para vocês que até agora eu não sei direito, né? Mas a gente vai trazer um pouquinho de tudo isso. E o poder da palavra, né? Como isso transforma a gente, que a gente já tratou bem aqui no nosso primeiro bate-papo com os meus alunos. Bom, só para a gente começar a contextualizar, eu e Leandro somos amigos há... Quanto, Leandro? Mais de 20 anos, né? Também nos conhecemos numa premiação literária, tá? Um jantar de premiação literária, aqueles acasos, né, do destino. Tinha um jantar, né, as mesas prontas, e sentei na mesma mesa que o Leandro. Ele ganhou numa categoria, eu ganhei outra, e a gente, de lá para cá, nunca mais se desgrudou. A Raquel, se eu não me engano, faz muito tempo também que a gente se conhece. Se eu não me engano, eu te conheci na Feira do Livro de Bento Gonçalves, onde eu era o autor homenageado naquele ano. E você estava numa plateia, numa palestra minha, e veio com um livro meu autografar. Depois eu li o teu e também a gente troca muita figurinha, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas eu não poderia deixar de citar, quando a gente fala de amizades literárias, o que eu considero a maior amizade literária de todos os tempos. Tá? E não sou só eu que acho isso. Tá? Vários críticos, vários pensadores, vários intelectuais do mundo inteiro também consideram esta possivelmente a maior amizade literária de todos os tempos. Que seria a... Vamos ver se alguém chuta aqui.
Ah, tu é suspeita, Sabrina. Né? A amizade entre Dom Quixote e Sancho Panza. Né? Todo mundo sabe que eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre isso. Estive lá na Espanha para isso, traduzi e publiquei uma adaptação do Dom Quixote, e é considerada a maior amizade da história da literatura. Né? E vejam bem, por que é considerada a melhor amizade e maior amizade da história da literatura? Porque eles não são iguais, porque eles não pensam igual. Dom Quixote e Sancho Panza, ao contrário, pensam exatamente o contrário um do outro, mas se respeitam e se complementam. Eu acho que, de alguma forma, nós podemos falar isso de nós também. Eu e o Leandro já brigamos por causa de política, já brigamos por causa de literatura, porque a gente pensa muito diferente, mas nem por isso a gente deixa de ser amigo. Uma das grandes qualidades do nosso grupo de oficina, que a gente falava antes, era exatamente isso, né? O respeito à diversidade. A Raquel tem um tipo de literatura que é muito diferente da que eu faço, que é ainda diferente do que o Leandro faz. E nem por isso é melhor ou pior, e nem por isso a gente deixa de ser amigo ou deixa de prestigiar o trabalho um do outro. O único problema que eu vejo em grandes amizades literárias do mundo real, vocês me corrijam depois se eu estiver errado, é como que faz um amigo, como é o meu caso com o Leandro ou com a Raquel, criticar o livro do outro. Como é que a gente faz isso? Como é que eu digo para o Leandro que eu não gostei de um poema dele? Às vezes a gente até se estranha por causa disso, mas é complicado, né? E aí eu lembro de grandes histórias da amizade literária do mundo real, né? Não sei se vocês se vocês trouxeram algum exemplo de vocês, mas eu poderia citar aqui o caso do Hemingway e do Fitzgerald, que eram super amigos, que viveram lá na França nos anos 20, a geração perdida, que de vez em quando se estranhavam feio também, né? Brigavam nos bares e tal, voava copo, voava tudo, né? E que foram amigos até o final da vida. Outros casos, né, de grandes amizades literárias que a gente poderia citar é o do Tolkien e do C.S. Lewis. Vocês já ouviram esse caso? Uma amizade famosa. Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, e C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Né? Eram colegas em Oxford, um era católico, outro era protestante, mas eles tinham uma coisa em comum, que era o amor pela mitologia nórdica. E aí um escreve o monumento que é o Senhor dos Anéis, e outro escreve outro monumento, que é as Crônicas de Nárnia. Foram amigos até o fim da vida. Né? E assim tem vários casos que a gente poderia citar. E alguns casos de desamizade, de desavença também. Né? Eu estive lá na Espanha pesquisando sobre Dom Quixote, descobri que Cervantes, o autor de Dom Quixote, era arqui-inimigo do Lope da Vega. Eles se pegavam no soco, os dois, eles brigavam a socos, os dois. E adivinhe, nós conhecemos a casa dele, né, sabe? É como se o Cervantes morasse aqui e o Lope da Vega morasse ali na Benoite. Tá? Eles se topavam todos os dias na rua onde eles moravam e se odiavam, não podia se ver. Então, só o contraponto para começar a brincadeira, né? Mas, de modo geral, as grandes amizades literárias rendem coisa muito boa. Né? A gente se afina um com o outro, a gente critica o texto do outro, a gente ajuda o outro a crescer quando é sincero. Né? Pelo menos esse é o ideal. Né? E deixam amizades fictícias que nos ensinam muito, como o Dom Quixote e o Sancho Panza. Outros grandes exemplos de amizade literária, não sei se alguém trouxe algum aí, quer compartilhar, mas Harry Potter, os meninos mais jovens aí, Harry Potter, o Ron e a Hermione, também é considerado uma das grandes amizades literárias. Né? O Pequeno Príncipe e a Raposa, lindo, né? Aquela amizade que rende reflexões profundas e que nos ensina muito. Então, só para começar a brincadeira aí. Posso só complementar uma coisinha? Deve.
Tô falando de amizade literária, né? A única coisa que me veio na cabeça, assim, foi a entrevista que eu vi do George Martin e do Stephen King. E isso me veio na cabeça porque, assim, eles têm um gênero muito diferente de escrever também. Se tu for pegar um livro do Martin, lá tem todos aqueles personagens, ele demora muito para escrever aquelas histórias. E o King é uma máquina. Ele escreve muito rápido, muitos livros. E um e o outro conversando essas diferenças, sabe, nessa entrevista. Então, quando tu começou a falar assim, eu lembrei direto dos dois. Que, tipo assim, mesmo diferente, que nem tu falou, a gente se apoia, se ajuda, troca figurinha, né? Exatamente. Quando há o desejo de crescer junto, né? Que eu acho que é o nosso caso. Acho que é o nosso caso. Nem sempre isso acontece, porque no meio literário, infelizmente, tem muita... Vamos ser sinceros, né? Tem muita vaidade, tem muita rivalidade. Quando o escritor é bem-sucedido, às vezes ele fica muito vaidoso. Quando ele não é bem-sucedido, ele fica muito rancoroso. E aí, às vezes, acontecem conflitos, né, de interesse, de vaidade mesmo. Mas quando é verdadeiro, acho que a gente cresce junto. Leandro. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Willy. Sendo gravado pelo novo canal Caxias Plural. Vai ser um canal bem amplo, com literatura, política, canal de variedades. Eu pediria que você se inscrevesse lá, Caxias Plural. O tema do bate-papo de hoje é bem interessante, né? Das amizades literárias e do poder da palavra, né? A gente não tem a noção de como a palavra tem poder, né? Maria ficou grávida pelo ouvido, né? E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Com o poder da palavra. Quantas vezes a gente magoa as pessoas por usar uma palavra mal empregada? Muitas vezes sem intenção, né? Na nossa ignorância, na nossa idiotice, né? Então, o poder tem muita palavra, até na nossa vida pessoal, né? Quando a gente joga muito para baixo, ou a gente é muito negativo, né? Negativista, enfim, e a gente fica pensando, fica proferindo coisas erradas e ruins para nós mesmos, né? O que dirá para os outros. E quando a gente começa com essa palavra de rebaixamento, assim, essa palavra de inferioridade, as pessoas elas se afastam da gente, né? Porque a gente transmite, né, essa luz escura, né? Ou essa escuridão, quando a gente começa com essas nossas atitudes, né? E a literatura me salvou disso, né? A literatura me salvou disso. E das amizades literárias, o rio ele não serve para dividir territórios, ele serve para matar a sede dos dois lados, né? E a literatura devia ser assim também. Apesar, tudo na vida devia ser assim também, né? E quando eu falo particularmente quando eu ousei, né, entrar na literatura, no caso na poesia, né? Foi por uma questão de necessidade, de exorcismo dos meus fantasmas, dos meus medos, né? Eu precisava me exorcizar daqueles meus questionamentos. Eu acho que ninguém escreve alguma coisa estando feliz, né? O escritor, o poeta, enfim, é o eterno inconformado com o mundo e consigo mesmo. E para tentar aliviar um pouco esse conformismo, eu comecei a escrever poesia. Mas escrever assim, sem muita pretensão, porque eu chegava em casa de madrugada, cansado, né? Física, mentalmente, e tinha aquele programa de uma igreja famosa que tem, Fala que eu te escuto. E às vezes eu escutava, porque me fazia bem. E independente de credo, de acreditar ou não, aquilo me fazia bem, sabe? E daí eu pensei, mas fala que eu te escuto, por que não escrever que eu te escuto, né? Porque o papel, ele aceita tudo, o papel não te condena, né? Ele te ouve, ele aceita os teus problemas, as tuas ansiedades, os teus pecados, né? Ele não te condena. E eu comecei a fazer isso de uma forma despretensiosa e foi me fazendo bem. Aí depois, com o tempo, daí eu comecei a conhecer os concursos literários e comecei a querer um pouco além, né? Que também é um desafio.
Mas, voltando para a questão dessa amizade literária, eu senti em Caxias, quando eu comecei, quando tu começaste também, que a gente começou junto, assim, ao menos a publicar, né? Não existe uma amizade literária em Caxias. Existe uma divisão literária em Caxias, sabe? Existem pequenos grupos, né? E infelizmente, para a cultura da cidade, isso faz mal, porque cada um puxa para um lado, entendeu? Cada um... Claro que a necessidade, às vezes, ela te obriga a te reunir em grupos, né? Com os mesmos pensamentos, ou pensamentos semelhantes, para te conseguir sobreviver, para te conseguir avançar nos teus objetivos, né? São pessoas que lutam por objetivo comum. Mas esses grupos, eles deviam se unir entre eles mesmos, né? Coisa que não acontece. Nos lançamentos, né? Se Caxias tem mais de 100 escritores, né? Claro que humanamente, economicamente, tu não pode ir no lançamento de todos os teus amigos, todos os escritores de Caxias, né? Porque são fases que ninguém publica nada. E tem anos que todo mundo publica, né? Ao mesmo tempo. Então, economicamente, não tem como. Mas se tu conseguisse naqueles lançamentos que tu tivesse condições de comprar o livro, enfim, só em escritores dariam mais de 100 pessoas no lançamento, né? E as pessoas não vão, mas fico cuidando, ó, quantas pessoas foram. Fez sucesso, não fez, né? Então, infelizmente, a literatura, ela também, ela divide, né? Ela estraga amizades, e tu sabe bem disso, né? Mas isso não é de hoje, né? Tu estava falando e eu estava me lembrando de um caso bem famoso da história da literatura, que é o caso da Mary Shelley, autora de Frankenstein. Não sei se vocês conhecem, já leram. Como é que nasce o livro Frankenstein? Vocês lembram? Vocês conhecem? Alguém quer falar aqui? Legal, vocês podem participar também. Percy Shelley, poeta famoso já, e Lord Byron, também famoso, juntamente com a Mary Godwin Shelley, que era amante do Percy, e mais um amigo médico, John Polidori, se reúnem em Genebra. Eles estavam a caminho da Itália e param por conta de uma tempestade, de um temporal, de um tempo muito ruim. Eles param numa casa à beira de um lago, em Genebra. E aquela chuva persiste muitos dias e eles fazem uma provocação, né? Vamos, cada um de nós, escrever um conto de terror para a gente passar o tempo. Não tinha internet na época, não tinha TV, não tinha luz. Isso lá em 1816, 19, alguma coisa assim, né? Primeiras décadas do século XIX. A competição ali era para ser entre Percy Shelley, que era famoso, e Lord Byron, que era famoso. A Mary Shelley e o John Polidori eram meros coadjuvantes. Adivinha o que ficou para a história? Os dois textos dos dois coadjuvantes. Mary Shelley escreve Frankenstein, que é um super clássico, e John Polidori, você sabe o que criou esse cara? Você sabe o que ele escreveu? Alguém sabe aqui? Não? Ninguém sabe? John Polidori escreveu o primeiro texto sobre vampiros do mundo, antes de Bram Stoker. Ele escreve um texto chamado O Vampiro, que inicia essa onda que depois Bram Stoker e outros, né, desenvolveram ainda mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Havia uma rivalidade ali, né? E essa rivalidade, Leandro, em alguns aspectos, é boa, faz bem, porque exige o outro a escrever melhor, exige o outro a se puxar mais, exige o outro a fazer algo diferente do que não foi feito ainda. Então, por um lado, tem isso de vaidade, é ruim, né, puxação de tapete, às vezes tem, a gente sabe que tem, mas, por outro lado, funciona como uma alavanca, como um motor de impulsão, né? Eu queria ouvir a Raquel, porque a Raquel ela tem uma pegada mais, como é que eu vou dizer isso? Mais de internet, né? A Raquel já publicou na Wattpad, vende bastante livro pela internet.
essa amizade internética, como é que funciona? Como é que tu vê isso, Raquel? Então, tá. Só boa tarde para todo mundo. Não dei boa tarde antes, né? Agradeço também a oportunidade de estar aqui, né? Espero compartilhar hoje um pouco, né, da minha experiência. E, assim, só antes de eu partir para a internet, né? O Leandro estava falando ali, eu estava pensando, porque, assim, eu caminho nisso faz um tempo também, né? E a gente sim tem, a gente vai passar por obstáculos, sabe? Que a gente vai encontrar pessoas, né, que não vão querer nós tão bem, vão querer puxar o tapete, mas a gente vai encontrar pessoas também que nos ajudam. O que eu aprendi com o tempo disso? Traz para perto a quem te ajuda. Quem não te ajuda, sabe? Demorou muito para cair essa minha ficha, sabe? Porque a gente, quando entra na literatura, a gente acha que é um mundo fantástico, que todo mundo vai abraçar. Às vezes, não é assim. Não é assim que funciona, infelizmente. Mas, quando tu consegue, sim, começar a se colocar de perto de ti, ao redor de ti, pessoas que te ajudam, que isso vai para frente, que nem o Willy falou, um impulsiona o outro, sabe? Um dá força para o outro. Eu acabei indo mais para o digital. Eu comecei, na verdade, né, o meu primeiro livro que eu lancei em 2014, 2015, que é o Vingança Mortal. Eu lancei aqui na cidade, fiz lançamento, e como o Leandro falou, eu senti um pouco dessa obstáculo aqui dentro, sabe, de Caxias. Tipo, das pessoas não irem, não prestigiarem tanto. Não estou falando todo mundo, tá? Isso não é uma regra geral. O que eu pensei? Eu sou formada em ciência da computação. Então, o digital, para mim, é a minha casa, tecnologia. Eu vou para o digital. Então, eu comecei a ir para o digital, e é um outro mundo também, totalmente diferente, que, sim, vai ter pessoas que te ajudam e pessoas que não te ajudam. Então, lá no digital, você vai encontrar, vai ter os grupos de WhatsApp com vários escritores, que eu passei em vários durante esses anos. Tem alguns que eu fico até hoje com pessoas, assim, escritoras que não são aqui do Sul, são do Nordeste, são do Rio de Janeiro, são de São Paulo, que elas são minhas amigas. Tipo, eu chego lá numa Bienal de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente quer se encontrar. E é como se a gente estivesse, assim, falando desde ontem, sabe? Porque o digital te proporciona esse tipo de coisa também, sabe? Então, é muito legal. Além disso, também, o digital, né, o que ele ajuda é esse contato com os leitores. E isso que eu acho assim, que é o mais fantástico, sabe? Para mim, assim, quando tu falou amizades literárias, eu também pensei em amizade literária com o leitor. Porque, querendo ou não, eles se tornam nossos amigos. E isso é fantástico, sabe? Isso é uma das coisas melhores que o escritor tem, assim, é tu conseguir falar com aquela pessoa, ela leu teu livro, de alguma forma, mexeu com ela, e também já vou engatar no gancho do poder da palavra nisso, né? Eu só fui perceber do poder da palavra, do poder do que a gente escreve nos livros, quando os leitores vieram dar esse feedback. Ah, mas aquele teu livro falou de tal coisa e eu lembrei daquela situação. Eu fui ligar para aquela pessoa que faz 10 anos que eu não converso. Esse tipo de impressão que vem do leitor, a gente começa a pensar, nossa, a gente é responsável pelo que a gente escreve e o que a gente está colocando aqui. Então, a palavra, sim, tem muito poder também. Interessante pensar nisso, né? Quando a gente pensou na ideia, né, amizades literárias, eu confesso que eu acho que nem eu e nem o Leandro a gente tinha pensado na amizade com o leitor. Quando a gente falou com a Raquel, ela disse, sabe que uma das minhas melhores amigas é uma leitora minha lá do Nordeste, tu me falou, eu digo, caramba, olha que legal isso, né? Tu te tornar amigo. Só que tem um outro lado também que eu experimento muito no meu jeito de fazer literatura. Meus livros são muito trabalhados em escola. Eu palestro muito em escola. O que acontece? O município ali de Ivoti, por exemplo, que foi um dos últimos que eu fui, as escolas de Ivoti trabalharam meus livros, depois o município me contrata para ir lá passar 3, 4 dias conversando com os alunos. E eu não conheço eles, mas eles me conhecem. Eles leram 3, 4, 5 livros meus. Então eu chego lá e eles vêm conversar comigo como se me conhecessem. Eles sabem da minha infância, eles já viram vídeos meus no YouTube, eles já pesquisaram sobre a minha história nos jornais. Então eles falam comigo, eu também não lia, o meu pai também era assim, e assado, E é meio estranho a gente, num primeiro momento, assim, como é que eu interajo, né? Eu não sei nada dele, ele sabe tudo de mim. Ele lê os meus livros, ele sabe como eu penso, ele sabe como eu me expresso, ele sabe como eu converso com o mundo, e eu não sei nada dele. Então tem isso também, né? Como é que vocês encaram isso?
Só posso né, puxar só, depois a gente passa a palavra, Leandro, que me lembrou uma situação só muito legal disso, sabe? Eu tenho uma menina, eu acho que é essa mesma do Nordeste. E assim, ela leu os meus livros e ela amou de paixão. E daí ela recomendou para a sobrinha, para a irmã, para mais quem? Para a tia dela, para umas 3, 4 pessoas da família dela, né? Eu achei esse o máximo. Daí a sobrinha dela ia fazer uma apresentação na escola. E ela queria muito falar comigo, só que como é que vai falar comigo? Ela mora lá no Nordeste. Então ela fez uma chamada de vídeo. Nossa, isso assim, eu fiquei, meu Deus, né? Ela não me conhece pessoalmente, eu também não conheci ela, só de texto e áudio. Então, ela fez essa chamada de vídeo e mostrou a menininha, né? E ela estava toda vestida de uniforme, assim, para ir para a escola. Eu achei a coisa mais fofa do mundo, sabe? Então, como isso também pode aproximar a gente, né? Eu achei muito bom, é fantástico isso. É muito gratificante tu encontrar alguém na rua que tu não conhece e eles falarem, tu é o poeta, tu é o fulano, tu é Beltrano, né? Li alguma coisa tua, gostei do que tu escreve, ou não, né? Também, quem diz que gostou de tudo é porque não é sincero, porque não leu nada, né? Agora, que é impossível, né? Ler e gostar de tudo né? de toda a poesia, né? Não tem como. Agora, é gratificante isso, é muito gratificante. Isso é um dos maiores pagamentos, porque, na verdade, a gente não pode ser hipócrita. Quando a gente começa a escrever, assim, sem muita pretensão, acaba tendo pretensão, né? Vou publicar. Então, quer dizer, e todo mundo que publica quer ficar famoso, quer ganhar o Nobel de Literatura, quer ganhar muito dinheiro em cima da literatura, quer conhecer o mundo fazendo palestras, todo mundo quer, sabe? Mas poucos conseguem, né? Ou poucos têm esse talento, ou têm essa sorte. E muita gente se frustra. Eu me frustrei muito, né? Eu me frustrei muito. E tinha muita inveja dos meus pares, sabe? Mas é uma inveja boa, assim, não que o cara não vai para frente, né? Mas como é que o cara conseguiu isso? Como é que o cara conseguiu aquilo, né? Só com o tempo, com o amadurecimento, né? Há tempo de plantar, tempo de colher, né? De repente, ele se esforçou muito mais que eu, né? De repente, ele tem muito mais talento que eu. De repente, ele estava no lugar certo, na hora certa, né? Tem muito isso, é o momento, né? dele, sabe? Tem muito então, isso. É o momento dele. A mim cabe aplaudi-lo, né? E torcer para que chegue o meu momento, sabe? Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Não é assim. Por isso que é interessante que existem cursos para ensinar a escrever. Eu acho que ninguém aprende a escrever com cursos. Pode pegar pinceladas, dicas, bizus, né? Mas eu acho importante que tenha um curso de como, né, tu proceder quando tu quer começar a escrever, sabe? Para te ter sempre os pés no chão, para te não se frustrar, né? Porque a frustração mata muitos escritores, né? Mata muitos escritores. Sabe que isso é uma coisa que eu falo seguido para os meus alunos, né? Primeiro, são duas questões ali. Primeiro, Willy, se não fosse por ti, tal, né? A Sinara, de vez em quando, não teria ganhado o prêmio. O Odacir também me disse, será que eu teria ganhado? Eu digo, olha, a oficina não faz um escritor, né? Eu ensino técnicas, ensino ferramentas. Até surgiu num bate-papo uma metáfora ali, acho que foi até no WhatsApp um dia, né, de que eu sou um mero jardineiro, né? Tu vai podando aqui e tal, mas a planta está ali, né? Se o Odacir não fosse um leitor, não tivesse a sensibilidade dele, não teria ganhado o prêmio. A Sinara, a mesma coisa. A Angelisa, enfim, todos já tem algo dentro dele. Não é um professor de escrita que faz um escritor, de forma alguma, né? Esse é um ponto. Outro ponto que eu bato bastante na tecla com meus alunos. Já falei várias vezes, estão aqui 2 ou 3 dos meus alunos para não me deixar mentir. Se vocês, não falei várias vezes isso, se vocês estão querendo escrever para ficar famoso e ganhar dinheiro, o que eu digo? Parem agora. Parem agora, né? Vão fazer outra coisa, tá? A literatura, eu digo isso, ela tem que começar aqui, passar por aqui. Se ela conseguir parar aqui, maravilhoso, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Aliás, é raro que isso aconteça.
isso não pode te impedir de te expressar. Eu acho que... Eu estava pensando ontem, eu estava indo para casa a pé, eu vou para casa a pé, quando o tempo está bom, eu gosto de caminhar, e eu tenho as minhas melhores ideias caminhando. E eu pensei que nasce como um hobby, o Leandro falou, né? A gente nasce como um hobby, mas depois a gente já quer ganhar o mundo. Se a gente conseguisse ter a consciência de que é um hobby, mas um hobby diferente... No meu caso, eu falei para minha esposa ontem, né? Com a maioria dos hobbies, a gente gasta dinheiro. Com a grande maioria dos hobbies, a gente gasta dinheiro. Eu tenho um hobby que eu ganho dinheiro. Não ganho muito, mas ganho dinheiro. Com o meu hobby, com aquilo que eu amo, com aquilo que eu adoro. Então, quando a gente começa a pensar assim, tu tira o peso das costas, tira essa pressão e começa a ficar gostoso. Eu tenho feito esse movimento e eu acho que eu acertei a mão. Assim, a frustração, ela vem, tá? Ela vem, que nem o Leandro falou. Quem escreve, quem está aí na caminhada, vai tropeçar, vai se frustrar com alguma coisa. Tipo, falar que isso não acontece é mentira. Mas, quando isso acontece, assim, o que eu falo, até tem bastante gente que está iniciando e tal, é bom escutar isso assim. Por que você escreve? O que te motiva lá de dentro, sabe? Por que tu tem essa vontade? Quando acontecer isso, tu busca lá dentro mesmo, sabe? E aí tu vai continuar. Não tem como. Os guris não me deixam mentir aqui, né? Tu não vai conseguir parar de escrever, porque isso motiva, sabe? A gente tem que colocar para fora essas palavras que a gente sente. Aí tu vai continuar indo. E talvez tu tropece de novo, aí tu levanta, aí tu continua, e aí vai fazendo a sua caminhada de escritor, né? Até porque não existe ex-poeta, né? Não existe ex-escritor. No momento que tu escreveu, você é escritor. Você pode ser um escritor que não está produzindo, mas você continua escritor. Eu duvido que alguém seque a fonte e não consiga mais. Você pode se decepcionar e não querer mais publicar, mas você continua sendo um escritor. Porque no momento que você aprendeu a se expressar, você aprendeu que é possível tornar um sentimento uma arte, aquilo continua te tocando. Você vai continuar lendo outros poetas, outros escritores, e aquilo vai continuar fazendo parte do teu cabedal de conhecimento, de emoção. O Jaime Paviani tinha uma frase que eu gostava muito, que quando eu fazia as aulas com ele, a gente fez várias juntos, né, Leandro? Ele dizia, o que não pode faltar para um escritor ou para um poeta é o admirar-se. O poeta não pode deixar de se admirar. Mesmo que ele saiba tudo sobre o mundo, sobre as pessoas, no momento que ele parou de se admirar, perdeu a graça. Então, se admirar com essa manifestação ali fora, se admirar com a Feira do Livro, se admirar com o pôr do sol, se admirar com um relacionamento que não funcionou ou que está funcionando muito bem, né? Se admirar. Quando a gente se admira, a gente continua sendo poeta. Me veio um fato agora aqui, eu estava pensando, quando a gente começou, quando a gente se conheceu lá em 2002, né? Que em 2003 nasceu o Financiarte, o Fundo para a Cultura, da importância que foi essa lei, né? Independente de quem tenha criado ou não, para ela trazer à tona essa gama de escritores, de artistas que tem em Caxias. Porque naquela época, quem publicava do próprio bolso, né? Ou de alguma editora. Mas para te publicar para alguma editora que eles pagassem a publicação, tu tinha que ser o cara. E aqui em Caxias tinha alguns os caras, entendeu? E esses os caras não eram acessíveis a nós mortais, sabe? Então, né, tu não tinha um ponto de referência, tu não tinha, né, um norte. Tu sabia que existiam esses escritores e que eles eram intocáveis, né? E quando a gente, eu acho que tu também acontecia contigo, falava um escritor, ou quando vinha algum escritor para a Feira do Livro, a gente os tratava como deuses, né? Então, assim, e com essa criação do Fundo para a Cultura, do Financiarte, pessoas comuns como nós foram surgindo, sabe? E a gente percebeu que eles são de carne e osso, né? Que têm os mesmos sentimentos que a gente tem, né? Então, assim, acho que... E uma coisa que parecia tão
Cara, eu não me considerava escritor, não me considerava poeta, sabe? Eu só fui, assim, dizer, bom, eu sou poeta quando ganhei o concurso da biblioteca, porque era um concurso disputadíssimo, dificílimo, entendeu? Então, assim, e todos somos poetas. A minha avó, que falecia com 80 anos, era analfabeta, mas ela era poeta, porque ela fazia a poesia da vida dela, sabe? E ela morreu, assim, com 80 anos, mas mais moderna que muita gente no jovem, hein, sabe? É muito bom, Leandro, ter puxado essa pauta também, né? Porque, assim, eu não peguei essa época, tá? Mas eu sei que era assim. Eu fui publicar meu primeiro livro na Amazon. Porque, querendo ou não, a Amazon abriu porta para muita gente também. Além dos fundos, né, que o Leandro falou do Financiarte, que ajuda, hoje em dia é muito fácil tu publicar um livro. Porque hoje tem muitos canais digitais que você pode ir lá colocar. Só que daí começa a surgir outras coisas. Como é que tu vai conseguir achar os leitores? Como é que tu vai conseguir vender esse livro? Como ficou fácil agora publicar, se tornou difícil tu fazer essa literatura chegar nas pessoas. E também me lembrei de outra coisa que tu falou assim, aí chegou, né, a Amazon, a autopublicação, e uma vez era vergonha tu falar assim, ai, eu me autopubliquei, eu fiz por lá. Era vergonha. Hoje não é. Hoje mudou. Hoje mudou mesmo. Se tu for procurar hoje na internet, ok, se vai se autopublicar, tem algumas editoras que falam para você se autopublicar. Porque elas querem agora que, tipo assim, um escritor, ele vai se autopublicar, ele vai formar seu público de leitores, que são os compradores dos livros. A gente é escritor, a gente quer, mas assim, o livro é um produto. A editora é uma empresa, ela quer que venda. Então, tu tendo esse público de leitores, tu vai ter quem compre, né? Aí fica tudo mais fácil, né? Só que para tu chegar nisso agora tem uma outra barreira, que é a divulgação e como chegar nesse leitor, né? Eu sempre digo para os meus alunos, as editoras, as grandes editoras, hoje elas não querem escritores, elas querem leitores. As grandes editoras elas estão em busca de leitores, por isso que elas publicam youtubers, por exemplo, celebridades, porque sabem que vão vender, né? Não interessa se é bom, se não é, eles querem é vender. É uma empresa, como a Raquel disse. Então, tem essa dificuldade no mercado também, e bem legal isso que tu falou, Raquel. Realmente, antigamente, uma pessoa pagar do bolso uma publicação era quase uma vergonha. Se não tivesse o selo de uma grande editora, né, hoje já não. Hoje tem livro independente ganhando grandes prêmios, ganhando prêmios internacionais, inclusive, né? Publicado do próprio bolso. E aí eu vou te falar assim também, né? Quando eu falo isso, a editora é minha empresa, isso não é vergonha, tá? Isso é como funciona o mercado do livro, né? Quem começar a estudar vai ver que funciona dessa forma. E aí tu vai começar a falar, por exemplo, eu tenho a oportunidade de subir para as bienais lá, falar com o pessoal de fora, e tem algumas escritoras que elas simplesmente não querem editora. Elas não querem. Porque elas já têm o livro, elas já têm os leitores, elas têm a modo delas fazerem e elas querem fazer sozinhas. Elas se autopublicam Tem mais liberdade, tu faz como tu quer, tu escolhe a tua capa, tu escolhe o papel que tu vai botar no livro. Então, quando vai para uma grande editora, você perde completamente o controle. Você não apita nada, nem na capa, nem nada, né? E assim a gente tem um controle maior, né? Hoje, o que eu enxergo, pelo menos, está bem assim, tá? Atualmente, claro que daqui a pouco muda muito. Mês que vem vai estar diferente, mas hoje é assim que funciona, né? O escritor, ele não é só escritor. O escritor ele tem que ser tudo. Ele tem que se divulgar, ele tem que ir atrás de leitor, ele daqui a pouco tem que saber fazer a capa, diagramar, ele tem que fazer todo o trabalhinho. É bom, por um lado, que nem ele falou, porque tu tem o processo na tua mão, tu sabe que está fazendo com qualidade. O ruim é porque tu vai ter muito mais coisa para fazer. Mas aquele escritor que só escreve encastelado, que não dá palestra, que não participa de evento, que não vai numa escola, que não divulga o seu livro na internet, esse escritor não existe mais. Tirando aqueles que já se fizeram lá atrás, né? Luiz Fernando Veríssimo, da vida, né? Esses caras das antigas. Mas hoje, escritores que estão vindo hoje, se não fizerem esse movimento, nem comece. Nem comece porque não vai. E por isso também que é muito importante, só que tu falou ali, pegar esse gancho também, assim, participar de bate-papos que a gente está tendo aqui, participar da Feira do Livro, porque você tem que formar o teu networking, de uma maneira ou de outra. Você vai precisar de pessoas. Se você trabalha com qualquer outra coisa, tu tem tua rede profissional.
A escrita é assim que funciona também. Tu tem que conhecer essa gente que está aí no meio. Começa por aqui, depois vai para a internet, mas tu tem que formar essa rede, entendeu? Porque senão sozinho também é meio complicado. Volta ao tema da palestra, as amizades literárias. Vocês querem complementar? Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quem sabe? Vou só comentar uma coisa de uma experiência própria. Em algum momento vocês estavam falando do leitor, então, né? Que comenta do livro que, enfim, nós tivemos a oportunidade com a coletânea, né? Então, eu tenho texto de crônica de um conto e uma poesia. E aí um dos leitores chegou para mim e disse: não gostei do teu título. E eu fiquei tão feliz porque eu lembrei do Willi que disse: pessoa que falar é porque ela leu. Sim. E aí eu fiquei muito feliz. Eu disse: mas o que houve que tu não gostou do título? Se vocês leram, eu não sei se vocês leram, né, os nossos escritos da Távola, é o Ervas da Nina. Né? É um conto e que o conto é muito, eu vou falar porque eu achei, né, muito lindo. A escrita foi uma inspiração que eu tive na praia, né, de um momento, e essa inspiração eu fui escrevendo. E eu achei que ficou bom. O Willi, né, deu aquele olhar, fez aquela, né, o corta, aquele trabalho todo da técnica. A lapidada, como a gente fala, né? E, modéstia à parte, achei que ficou bom. E aí, Ervas da Nina, a pessoa ficou: não gostei porque tirou todo o encanto, porque, imagina, dá aquela pegadinha que tu olha assim, tu diz não tem nada a ver, eu adorei. Eu só queria fazer esse comentário. Eu acho que eu não tinha falado ainda com o prof a respeito. E é interessante que não existe escrita que não seja autobiográfica. Sempre é. Né? Tu pode enfeitar, né? Desviar alguns caminhos, mas tu viveu ou tu presenciou, conhece alguém que viveu. E os contos da Távola, a maioria, se não todos, são bem autobiográficos, não são? São. Né? Acho que tem muito de cada um ali. Eu acho que é praticamente uns 70% de cada um. Inclusive, até comentando que depois disso, assim, eu cheguei na praia, não tinha nunca mais encontrado com essa fonte da minha inspiração, que o nome dela é Vanina, né? E aí ela trabalha com ervas, eu conto, né? Eu acabei, depois disso, eu tinha um contato dela, porque ela me passou lá na praia, naquele dia que a gente se conheceu, ela me passou. Despretensiosamente, a gente deve ter conversado uns 20 minutos, nem mais que, não foi mais que isso, né? Então, agora, quando eu tive a oportunidade de ir na praia, com o livro lançado, levar para ela, mostrar, fiz o contato, ela ficou muito contente, a gente marcou um café, e aí eu pude mostrar para ela. Por isso que escrever, né, é um desafio, né? É um desafio, né, de tentar fazer o melhor, tentar vender, né, tentar se fazer conhecido, mas é um desafio também que pode te revelar quem tu é, né? Sim. Quem tu é. E tu falaste, né, Raquel, das amizades. Ela virou minha amiga, né? Ela me diz: olha, quando é que tu vem a Torres de novo? Então, quer dizer, vamos marcar... Te abre um leque, né, de outro mundo. Mas sabe, tu compartilhou essa experiência, eu quero compartilhar uma minha, só para encerrar minha participação. Quando eu lancei meu primeiro livro, Sino do Campanário, mesmo ano que o Leandro lançou Palavras ao Vento dele, lá em 2005, eu lancei na Feira do Livro, né? Meu livro ficou entre os mais vendidos da feira aquele ano, fez um barulho legal, assim, tal. Isso foi em 2005. Em 2006, na Feira do Livro de novo, eu estou passeando pelas bancas, né, e encontro um senhor. E eu me lembrei dele. Eu digo: esse senhor, um senhor bem velhinho, cabelinho branco, e bem já velhinho. E eu me lembrei dele que ele tinha ido na minha sessão de autógrafos do Sino do Campanário, né? E eu comecei a conversar com ele. Estava ele e a netinha dele, só que ele não me reconheceu. E aí eu perguntei para ele, não me lembrava o nome dele: como é que está a feira? Ele disse: comprei bastante coisa e tal. Aí ele me olhou: mas sabe que o ano passado eu tive no lançamento de um guri aqui na feira? E tinha muita gente no lançamento dele. E eu li o livro dele, mas não gostei. Não gostei. Olha, eu sou muito sincero.
O guri era muito simpático, querido, o livro dele bonito, mas não gostei do livro dele. E a netinha dele, era uma menina já, devia ter uns 17, 18 anos, eu acho que ela viu a minha expressão, sabe? Eu acho que ela se tocou, cara, aí ela começou, vou, e cutucava, e ele continuava. Texto muito pesado, muito denso, muito filosófico, muito triste. Não é que já se viu um piá novo daquele, triste, daquele jeito? E aí eu saquei, né? Eu comecei a rir. Eu acho que quando ele se tocou que era eu, sabe? Ele baixou a cabeça, a menina puxou ele para um lado, nem tchau ele não me disse. Mas foi uma situação muito louca, sabe? Me lembrei disso agora. Porque é raro alguém te dizer na cara assim, né? Só quando não sabe quem é o autor, né? Ou como diz o Veríssimo, né? Há uns 3, 4 anos atrás, ele esteve aqui na Feira do Livro e ele disse na fala dele, eu nunca vou esquecer, que rola muito texto na internet que dizem que é dele, né? E as pessoas adoram os textos, né? E não são dele, né? Ele disse, as pessoas adoram os textos e não são meus. Ou, às vezes, aparece um autografado, assinado por ele, e a pessoa adora e não é dele, e o contrário. Então, isso acontece também, é muito, muito maluco. Muito maluco. Quando a gente publica, eu sempre falo para os meus alunos, né, a gente perde o controle dos nossos devaneios. Né? Isso vai causar coisas que a gente nem imagina em outras pessoas. Lá no Nordeste, às vezes, ou do outro lado do Atlântico, como é o meu caso, né, com a coleção do Ciné, que foi traduzida e publicada lá na Espanha. Umas coisas muito loucas, assim, mas é muito gostoso. Tem os desafios, mas eu acho que vale a pena cada momento perdido escrevendo, que não é perdido, né? São momentos que a gente se encontra, como o Leandro disse, se reconhece, e aí reconhece o outro também. Shakespeare tinha uma frase que ele dizia, uma boca de um personagem dele, Homo homini spectrum, né? O homem é o espelho do próprio homem. Quando a pessoa lê o meu texto e se reconhece, ela reconhece o ser humano ali, né? E isso é muito bacana. Só complementar só mais uma coisa, Willy, que eu estava pensando nesse tema das amizades, como a gente cria essa rede, né? E me veio uma situação também muito interessante, só que aconteceu nessa Bienal desse ano. Eu fui na Bienal, né? E eu fui pegar um livro autografado, porque quando eu vou para a Bienal, eu gosto de prestigiar a literatura nacional. Então, eu vou atrás das autoras, né? E eu fui atrás dessa autora, e eu fui com minha camiseta, porque eu sempre vou, né, assim. E ela falou, tu é Raquel Machado? Eu disse, sim, sou eu. Menina, se eu te contar, eu te lembro da tua época do Orkut. Então, Orkut, já para falar, é para gente muito, muito velha. E eu sempre fui engajada nesse negócio de escrever, e eu tinha uma comunidade lá no Orkut chamada Adoro Escrever, que eu tinha criado, quando não tinha essas comunidades, né? E ela, tu sabe que a tua comunidade me fez escrever? E ela estava lá lançando na Bienal, lá o 10º livro, sabe? E eu disse, eu não acredito. Ela disse, sim, por tua causa eu estou aqui, por causa disso que eu continuo hoje. Então, assim, como a nossa palavra tem poder, como as amizades vão com os anos. É isso que eu queria falar para fechar. Para fechar minha participação. Escrever para não enlouquecer, né? E ler para se reconhecer. Acho que é importante isso. E como eu não sei se quando eu partir daqui para onde é que eu vou, né, se vou retornar, se eu vou para o céu, vou para o inferno, da imortalidade da minha alma, num plano assim espiritual, como eu não sei, a única certeza que eu tenho é que eu consegui a imortalidade da minha alma, né, da minha memória, do meu nome, nos livros que eu publiquei, né? Então, quer dizer, pode ser que daqui a 100 anos alguém ache um pedacinho de um poema, né, que eu publiquei, e ele leia esse poema e me traga de volta à vida. Então, assim, eu já consegui a imortalidade da minha alma através dos poucos livros que eu publiquei. Muito obrigado.